Bom, nessa aula de hoje a gente vai apresentar para vocês aqui a equação dos pontos conjugados de Gauss. Bom, para que vai servir essa equação de Gauss? A equação de Gauss ela serve para que a gente encontre a localização precisa da imagem que é formada pelos espelhos esféricos. Perceba que a gente apresentou para vocês aí, tempos atrás, uma videoaula sobre a formação das imagens nos espelhos esféricos. E lá naquela videoaula a gente deixou bem claro para vocês que a localização é a localização aproximada. Ah, a imagem está antes do centro de curvatura, está entre o centro e o foco, mas exatamente na onde? Porque quando eu falo que uma imagem ou que alguma coisa está entre dois pontos, quantos pontos existem entre dois pontos? Infinitos pontos, né? Então, o objetivo da equação de Gauss é exatamente mostrar para a gente o que é a localização precisa. Bom, eu vou fazer aqui uma única situação que ela pode ser estendida a todas as outras situações. Tanto as 5 imagens que o espelho côncavo forma, também como a única imagem que o espelho convexo forma. Para facilitar, eu coloquei aqui uma seguinte situação. O objeto localizado antes do centro de curvatura, o espelho esférico côncavo forma a imagem localizada aqui entre o centro e o foco. Primeiro, eu gostaria de enfatizar para vocês aqui o seguinte. Nós temos aqui então o espelho côncavo. Esses são os elementos do espelho côncavo, o eixo principal, o vértice, o foco e o centro de curvatura. Como a gente disse em aulas passadas, o espelho esférico ele vem de uma esfera. Né? Assim, você pega lá uma esfera, né? Faz aqui uma secção transversal nessa esfera, e aí essa calota aqui é o espelho côncavo. Só que essa esfera, ela tem o quê? Ela tem um centro. O centro da esfera coincide com quem? Com esse centro de curvatura do espelho, tá bom? Então são os mesmos pontos. O centro da esfera é o centro de curvatura do espelho. Como que é o nome da distância entre o centro e qualquer ponto da borda de uma esfera? É o raio. Então perceba que aqui o espelho ele também tem um raio de curvatura. O raio de curvatura, quem que vai ser? Vai ser a distância entre o centro e o vértice, ou entre o centro e qualquer borda lá que contém os pontos do espelho, certo? Raio de curvatura. O foco, ele está bem no meio. O foco está bem aqui na metade do caminho que separa o centro de curvatura e o vértice. Então, se o foco está bem no meio, eu tenho aqui algumas distâncias que são a distância entre o centro de curvatura e o vértice. Quanto que vai a distância entre o centro de curvatura e o vértice? É o raio. E a distância entre o foco e o vértice é uma distância que nós chamamos de distância focal. Então eu posso estabelecer inicialmente essa relação aqui, ó. O raio, ele é 2 vezes o quê? A distância focal. Eu vou indicar que a distância focal por um F minúsculo, né? A literatura indica a distância focal por um F minúsculo e o foco é indicado por um F maiúsculo. Então primeiro, nós conhecemos essa relação aqui, ó. Então se ele der para você o raio de curvatura, você acha o foco, a distância focal. Se ele te dá a distância focal, você tem o valor do raio, beleza? Bom, aí está aqui, ó. Eu coloquei um objeto aqui, ó. A imagem se formou nesse ponto, ó, paralelo pelo foco paralelo. Agora vamos usar as nomenclaturas que a literatura usa. A distância entre o objeto e o espelho, que é essa distância aqui, ó. Essa distância que a literatura chama isso aqui de P. Então P é a distância entre o objeto e o espelho. Quem que é a distância entre a imagem ao espelho? A distância entre a imagem ao espelho, a literatura chama isso aqui de quê? De pelinha. E quem que é a distância entre o foco e o vértice? A distância aqui, ó, entre o foco e o vértice é a distância focal que a gente vai chamar de Fzinho. Então, se eu conhecer aqui no caso do espelho essas 3 ou essas 2 grandezas, o P e o pelinha, tem como descobrir o F? Ou se eu tiver o P e o F, tem como descobrir o pelinha? A equação de Gauss vai mostrar que isso é verdade. Então, primeiro, para a gente chegar na equação de Gauss, eu queria que você enxergasse nessa figura que eu montei aqui, 4 triângulos retângulos, tá certo? O primeiro triângulo retângulo é esse aqui, ó. Então, vamos lá. Todo mundo está enxergando esse triângulo retângulo aqui? Ótimo. Esse triângulo retângulo ele tem um ângulo interno aqui, ó. Vamos supor que esse ângulo interno aqui é um ângulo, sei lá, A. Se esse ângulo aqui é A, esse aqui é o complemento de A. Então, se esse ângulo aqui for A, esse outro ângulo de cá também vale quanto? Vale A. Por que são ângulos congruentes? Que são ângulos opostos pelo vértice, ângulos OPV. E aí eu tenho um segundo triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, esse triângulo retângulo aqui, eu vou chamar esse triângulo retângulo de 1 e vou chamar esse aqui de 2.
Perceba, ó, esses dois triângulos retângulos são triângulos o quê? Semelhantes. Quando que eu tenho dois triângulos semelhantes? Quando os triângulos tiverem ângulos internos iguais. Como eles têm ângulos internos iguais, são semelhantes. Todo triângulo semelhante possui lados proporcionais. Então eu tenho esses dois triângulos aqui, beleza? E eu vou ter outros dois triângulos. O outro triângulo que eu queria que você enxergasse é esse triângulo aqui, ó. Todo mundo está conseguindo enxergar esse triângulo retângulo aqui pequenininho? Ótimo. Então eu tenho esse triângulo retângulo pequenininho. Vou chamar esse triângulo aqui, sei lá, de 3, né? E aqui eu tenho, por exemplo, um ângulo aqui, vamos supor que esse ângulo aqui, sei lá, vale B. Se esse ângulo aqui vale B, esse ângulo aqui também vale quanto? Vale B. Então esse outro triângulo de cá também é um triângulo retângulo, eu vou chamá-lo de triângulo 4. Então eu tenho aqui os triângulos, ó, o triângulo 1, né? Esse aqui é o triângulo 2, esse aqui é o triângulo 3 e esse aqui é o triângulo 4. Esses dois triângulos aqui são semelhantes e esses dois triângulos são semelhantes. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o objeto. O tamanho do objeto, que é a distância que ele tem na vertical, eu vou chamar de O, e o tamanho da imagem eu vou chamar de I. Então eu vou fazer uma primeira relação entre esses dois triângulos semelhantes, que é o triângulo 1 e 2. Então vamos lá. Então eu vou fazer uma relação entre o triângulo 1 e o triângulo 2. Vamos ver o que essa relação vai me dar. Ó, esse ângulo vermelho aqui, ó, no triângulo 1, ele vê que lado? Ele vê esse lado. Então se esse ângulo vê esse lado, quanto é que vale esse lado aqui? Vale O. Então vai ser assim, ó, dividido por... Quanto que esse ângulo vermelho vê no triângulo 2? Ele vê esse pedaço aqui, ó. E esse pedaço aqui, quem que é? É exatamente o tamanho da imagem que eu chamei de I. Então eu vou dividir aqui embaixo, ó, por I. Beleza. Agora vamos a um outro ângulo. Vamos ver esse ângulo aqui de cima, ó. Esse ângulo aqui de cima, no triângulo grandão, que é esse aqui, eu estou fazendo a relação de 1 com 2, né? Esse ângulo aqui, que é o complemento desse vermelho, não vê esse pedaço aqui? É, exatamente, vê esse pedaço aqui. Mas quanto é que vale esse pedaço aqui? Você concorda que esse pedaço aqui é tudo isso subtraído disso? Então, se esse pedaço aqui é tudo isso subtraído disso, vamos lá, quanto é que vale tudo isso aqui? Ó? Tudo isso aqui vale P, e esse pedaço aqui vale quem? Vale F. Então, esse pedacinho aqui vale quanto? Vale P menos F. Então, ó, vai ser P menos F dividido por... Então, vamos lá. Então, se esse pedaço aqui, se esse ângulo viu esse pedaço, no triângulo 2, o mesmo ângulo é esse aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, ó, vê que pedaço do triângulo 2? Vê esse pedacinho de cá. Quanto é que vale esse pedacinho de cá? Vale F. Beleza? Então, eu tenho essa primeira relação aqui quando eu trabalhei com o triângulo 1 e 2. Agora, eu vou trabalhar com o triângulo 3 e com o triângulo 4. Então, vamos lá. Triângulo 3 sobre o triângulo 4. Vamos lá, o triângulo 3, né? O triângulo 3 é esse aqui de baixo e o 4 é assim. Vamos fazer o contrário, então. Vou colocar o 4 sobre o 3. Vamos fazer diferente. O triângulo 4 sobre o triângulo 3. Então, vamos lá. O triângulo 4, que é esse aqui de cima, esse ângulo verde aqui, ó, ele está vendo que lado? Ele não vê esse lado de cá? É. Se ele vê esse lado de cá, quanto é que vale esse lado de cá? Ele vale o O, que é o objeto. Então, beleza. É o O. Agora, no triângulo de baixo, esse ângulo verdinho aqui, ó, do triângulo 3, ele vê que lado? Ele vê esse lado aqui, ó. Se ele está vendo esse lado aqui, quanto é que vale esse lado aqui? Esse lado vale I. Vai ficar, ó, sobre I, que é igual. Agora, de novo, o triângulo 4, é esse aqui, ó. Quanto que esse ângulo aqui de cima vê no triângulo 4? Esse ângulo aqui de cima, no triângulo 4, vê esse pedaço aqui, ó. Quanto é que vale essa distância aqui? Esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui vale quanto? Vale a distância focal, que é F. Vou colocar aqui F. Dividido por, agora aqui embaixo, no triângulo 3, o mesmo ângulo, que é esse pretinho aqui, ó, é esse aqui. Então, aqui embaixo, esse ângulo aqui, ele vê que lado do triângulo 3? Ele vê esse lado aqui, ó. Agora vamos lá, quanto é que vale esse lado aqui? Ó? Você concorda que esse lado aqui não é tudo isso menos isso? Né? É isso mesmo, então esse ladinho é tudo isso menos isso. Quanto que vale tudo isso? Tudo isso vale P' e esse pedaço aqui vale F. Então só esse pedacinho aqui, vai ser P' menos F. Então dividido aqui por quem? Dividido por P' menos F. Pronto. Eu fiz aqui a relação entre os triângulos semelhantes que haviam e no final sobrou para mim isso aqui, ó. O sobre I da primeira relação vale isso e O sobre I da segunda relação vale aquilo. Agora eu te pergunto, essa razão O sobre I na primeira equação é igual à razão O sobre I na segunda? É. Então se essa razão é igual a essa razão, então eu posso igualar esse termo com esse termo. Eu vou fazer isso, eu vou igualar esse termo com esse termo aqui, ó. Fazendo isso vai ficar para mim isso aqui, ó.
P menos F dividido por F, que é o primeiro O sobre I, é igual a quanto? F dividido por quem? Por P' menos F. Pronto. Como eu tenho aquela equação, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar cruzado. Se eu efetuar essa multiplicação cruzada ali, ó, passar por lá de cá, não vai ficar para mim isso aqui, ó. P menos F, que multiplica o quê? P' menos F, é igual a F vezes F, F ao quadrado. Ficou isso. Eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui, para ver quanto é que dá. Então vamos lá, aplicando a propriedade distributiva, ó, P vezes P' dá quanto? P', P vezes menos F é menos PF, menos F vezes P' é menos F', menos F vezes menos F, menos mais, F vezes F, F ao quadrado. Tudo isso é igual a quanto? F ao quadrado. Ó, esse F ao quadrado que está somando, se você passa ele para lá, ele vai para lá subtraindo, ou vice-versa. Então eu já posso cancelar esse termo com esse termo. Aí vai ficar para mim só isso aqui então, ó, P' menos PF menos F' é igual a zero. Eu vou deixar os termos positivos, então eu vou deixar aqui antes da igualdade apenas isso aqui, ó, apenas isso. P', o PF está negativo, passa para o lado positivo. O menos F' também passa para lá o quê? Positivo. Ficou para mim essa equação. Agora, quando eu tenho uma equação, para ela continuar sendo válida, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, por exemplo, se eu pegasse essa equação aqui, ó, e dividisse antes por alguma coisa, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir antes da minha igualdade o produto P''F. O que eu tenho que fazer do outro lado? A mesma coisa. Eu tenho que dividir P''F e mesma coisa, ó, P''F. Olha o que vai sobrar quando eu fizer isso. Veja bem, eu tenho aqui, ó, P' em cima, P' embaixo. Cancela, cancela. O que sobrou para mim antes da igualdade? 1 sobre F. Está aqui, ó, 1 sobre F. Do outro lado, ó, você tem, ó, PF em cima, você tem PF embaixo. O que sobrou para você? 1 sobre P'. Mas, do outro lado, você tem F, P', de novo você tem F, P'. O que sobrou para você? 1 sobre P. Pronto, gente, ó. Essa equação é a equação dos pontos conjugados de Gauss. Perceba que essa equação está correlacionando 3 elementos. Ela correlaciona a distância focal com a distância da imagem ao espelho e com a distância do objeto ao espelho. Logo, se você conhecer 2 termos, você consegue encontrar o terceiro termo e assim por diante. Gravem com vocês aí, ó. Essa equação vai ser válida tanto para os espelhos esféricos, quanto também para as lentes. Agora vamos lá, para você usar essa equação aqui, ó, você tem que ter em mente o quê? O referencial analítico que Gauss deu para aquela equação. Então olha só, gente, qual é o referencial analítico de Gauss? Vou apagar aqui, ó. Você, quando estiver assistindo essa videoaula, vá pausando para você entendendo, né? Para você entender a tradução da equação. Então, vou só apresentar para vocês aqui, bem abreviadamente, ó, o referencial analítico de Gauss. Referencial analítico de Gauss. Ó, o que o referencial analítico de Gauss indica para a gente? O referencial analítico de Gauss só vai indicar para vocês quando que o P', o F e o P serão positivos ou negativos. Então o referencial de Gauss é bem simples, é assim, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui um plano cartesiano, ó, com os eixos x e y. Vamos imaginar que o eixo y aqui, ó, seja o espelho. Então esse aqui é o meu espelho, e vamos supor que o fundo do espelho está à minha direita. Então essa parte aqui, ó, é a parte do fundo do espelho, essa parte de cá é a parte da frente do espelho, tá bom? Então vamos lá, o referencial de Gauss é o seguinte, ó. Toda a distância do espelho que estiver na frente do espelho vai ser uma distância positiva. Então, toda essa distância aqui, ó, que está na frente do espelho, na horizontal, toda essa distância aqui é uma distância positiva. Toda a distância que estiver no fundo do espelho vai ser uma distância o quê? Negativa. Tá certo? Na vertical, tudo que estiver acima do eixo principal é positivo. Tudo que estiver abaixo do eixo principal é o quê? Negativo. Então, de novo, eu tenho aqui um espelho, essa aqui é a parte da frente, a parte do fundo. Toda distância à frente do espelho é positiva, toda distância atrás do espelho é negativa, toda distância acima do eixo principal é positiva e toda distância abaixo do eixo principal é negativa. Então, só para a gente aplicar esse referencial analítico de Gauss,
nesse caso aqui, ó. Então nesse caso aqui, ó, o meu P que eu tenho, o P vai ser positivo ou negativo? O meu P vai ser positivo, por quê? Porque está na frente do meu espelho. O meu P' vai ser positivo ou negativo? O meu P' também vai ser positivo, por quê? Porque está na frente do espelho. O tamanho do objeto seria positivo ou negativo? O tamanho do objeto também seria positivo. O tamanho da imagem seria positivo ou negativo? O tamanho da imagem seria negativo. E a distância focal do espelho côncavo vai ser positiva ou negativa? Como está na frente do espelho, é positiva. No espelho convexo, a distância focal é negativa porque está atrás. Tá bom? Então, beleza, pessoal. Essa foi a equação dos pontos conjugados de Gauss. Mais uma vez, quando você estiver assistindo a videoaula, vá pausando enquanto você faz as suas anotações para você entender o que a equação traz. Ok? Obrigado. Até a próxima.